Seção I. A época antediluviana. A idade dos grandes heróis, os Néfilim, estavam na terra naqueles dias e depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:4. A narrativa inexplicável Néfilim se origina no livro de Gênesis, durante a época de Noé. Os leitores não são fornecidos com quaisquer detalhes de definição ou com o contexto apropriado sobre o que exatamente eram os Néfilim. Os leitores são apenas instruídos que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, o que curiosamente produziu os renomados heróis da antiguidade. Mas isso não é uma anedota muito estranha no preâmbulo da narrativa do dilúvio. Porque os Néfilim foram fornecidos impressos pouco antes de um dos contos épicos das Escrituras. Porque esses crípticos Néfilim foram descritos como heróis antigos e homens de renome. Certamente, tudo isso não pode ser uma coincidência. É minha opinião que a Escritura tem sido brilhantemente diligente em sua exatidão e historicamente precisa em sua aplicação de texto. A antiga aplicação ao apelido de herói não é geralmente entendida hoje no mesmo contexto em que o herói foi aplicado e compreendido em textos antigos e, portanto, é compreendido em uma conotação completamente diferente na vida cotidiana das épocas antigas. A antiga lembrança de heróis é mais parecida com nossos fenômenos contemporâneos de super-heróis, como Superman e Homem-Aranha. Na verdade, esses super-heróis contemporâneos refletem alegorias de segredos esquecidos de épocas passadas, memórias por alguns remetendo a uma era de heróis sobre-humanos. Esses personagens contemporâneos de desenhos animados sussurram misteriosamente algo sedutor, algo secreto e algo sinistro da névoa nebulosa da pré-história que descartamos por nossa conta e risco. Considere o seguinte: uma definição fornecida pelo Webster's New Format Dictionary 1986 define herói como um homem de poderes sobre-humanos, um semideus. Se a tradução original para herói for aplicada a Gênesis 6, temos de fato um enigma críptico, em que uma raça de semideuses sobre-humanos faz parte da narrativa do dilúvio. Tão curioso, e sem explicação, todos os homens renomados da antiguidade foram descritos como heróis que persistente e continuamente borbulharam para a superfície das profundezas obscuras da história primitiva como parte homem e parte Deus, reinando por longos períodos. The Encyclopedia Americana testemunha que entre os gregos antigos, os heróis eram aqueles que eram lendários por sua bravura e realizações e que possuíam uma força excepcional. A Ilíada de Homero geralmente se referia aos heróis como reis e filhos de reis. Eles eram guerreiros ferozes, que realizaram atos poderosos e travaram batalhas poderosas à sombra do destino do humano comum. A Odisseia descreve os heróis como seres sábios e veneráveis como Hércules que viverão por muitos anos. Homer observou ainda que esses heróis poderosos sempre estavam condenados a destinos sombrios. O poeta romano Ovídio escreveu Heróides, uma série de 21 cartas de amor poéticas escritas para amantes maridos heróicos pelas mulheres da idade heróica que incluíam cartas entre Paris e Helena, e Leandro e Herói. 2. A etimologia do herói não é conclusiva, mas os especialistas acreditam que o herói seja intimamente ligado a uma palavra raiz que significa forte, ou alguém que guarda ou protege, sugerindo qualidades militares ou militaristas.
Na verdade, o conceito de heróis de todas as raças ao redor do globo se refere a uma raça específica de uma idade precoce antediluviana, antes que os registros históricos de sua raça fossem escritos, e a personagens lendários de dignidade divina análoga à dos deuses. Os heróis teutonicos e celtas também eram figuras descendentes de deuses como Odin, Loki e Dano. 3. Mas o que é mais intrigante em relação a esses relatos antigos é que todos denotam esses heróis pré-diluvianos como uma raça venerável e distinta de semideuses poderosos, separados dos humanos mundanos e mortais. Os heróis gregos eram considerados seres mitológicos, suas posições na hierarquia sancionada de seres eram colocadas em algum lugar entre mortais e deuses, tornando-os semidivinos. Hesíodo registrou a Egímios, em uma composição com o mesmo nome, como o antigo herói dos Dórios. 4. Hesíodo eloquentemente forneceu aos macedônios uma linhagem fabulosa semelhante aos heróis gregos descendentes dos helenos. Doros, patriarca dos dóricos. Chuto, patriarca dos jônios, e Aelos, patriarca dos eólios. Zeus gerou Macedon e Magnes com Tiria, produzindo um povo orgulhoso que se regozijava com os cavalos e morava perto do Olimpo. Os primeiros reis macedônios vieram de um clã-chefe guerreiro descendente dos gregos do sul, os Argiade. 5. Hesíodo, que Heródoto afirma ser contemporâneo de Homero, por volta de 900 AC. 6. Além disso, registrou heróis em sua famosa obra O Orksen de Dipe como homens de grande renome. Heródoto foi o historiador grego considerado o pai da história, por volta de 485. 425 AEC. Ele foi um seguidor de Hecátel no desenvolvimento da ciência histórica, transcendendo a crítica racional das tradições épicas características de seus predecessores. Heródoto tira o seu conhecimento de seu extenso conhecimento geográfico, histórico e literário, bem como de suas experiências em primeira mão nos muitos países que visitou. 7. A linguagem exigente de Hesíodo que especifica heróis e homens de renome não pode ser uma mera coincidência, nem pode ser considerada completamente independente do texto preciso empregado pelo Gênesis. Hesíodo reforçou, por meio do testemunho de seus dias, a validade dos nefilins registrada em Gênesis, além de 900 autoculombes, e francamente em seu texto, desde a época antediluviana. Ainda mais impressionante, Hesíodo declarou em O Orksen de Deis que evidentemente pertencia ao período imediatamente após a Guerra de Troia. 8. Esta datação, se exata, provavelmente rastrearia o testemunho de Hesíodo várias centenas de anos depois de 900 AC. Hesíodo também registrou heróis gregos, comumente conhecidos como titãs, guerreiros, semideuses e deuses despotenciados de uma época anterior de heróis. 9. Hesíodo registrou o nascimento dos deuses, os gigantes, titãs semidivinos, e suas realizações em uma biblioteca das fábulas mais antigas conhecidas de sua época, criando uma obra chamada Teogane. 10. A Ilíada de Homero também se referiu a esses heróis do Titanic como semideuses. 11. Para essa conclusão, o filósofo grego do terceiro século AEC, Euhemeros, tornou-se famoso por afirmar que os mitos gregos eram na verdade memórias obscuras de eventos históricos de uma época anterior, uma teoria que ficou conhecida como euhemerismo. 12. Considere textos de tabuletas de argila da antiga Mesopotâmia em exibição nos grandes museus ao redor do mundo, então citados nos livros de escolas e universidades como parte da história revisionista secular.
Essas antigas lendas descendentes dos sumérios antediluvianos foram herdadas pelos pós-diluvianos babilônios, caldeus, acadianos e assírios, e eles se tornaram um componente crítico de suas culturas, religiões e sociedades. Essas fantásticas lendas sumérias, que incluem a epopeia de Gilgamesh, curiosamente se referem a uma era dos heróis governada por gigantes Anunnaki semidivinos, que prosperaram antes da catástrofe do dilúvio e de alguma forma sobreviveram ao mundo pós-diluviano. 13 Hesíodo enigmaticamente entendeu esses heróis como a misteriosa e infame quarta raça de seres criada pelos deuses. 14 As quatro raças se referem aos humanos mortais, os centauros e duas raças distintas de heróis Nephilim. O Hesíodo se refere às duas raças de humanos, os filhos de Adão e o povo do sexto dia, junto com os centauros e heróis. O Hesíodo se refere ao povo das fadas, Nephilim, centauros e humanos como as quatro raças. Aprenderemos sobre todas essas corridas à medida que este livro for se desenvolvendo. O que está claro, no entanto, é que a Bíblia e muitas outras transcrições, escrituras, lendas e mitologias antigas reconheceram e testemunharam uma poderosa raça antediluviana de super-humanos reinando como reis e semideuses sobre os humanos mortais e mundanos. As primeiras personalidades heróis de memórias da história escrita, de acordo com a autora e historiadora Susan Wise Bauer, testemunham universalmente um reino de reis obscuros documentados como parte homem e parte Deus, que de alguma forma desceu do céu nas asas de águia. 15 É minha opinião que de alguma forma esses antigos Nephilim pereceram neste mundo. Eles foram esquecidos pela psique moderna e secular e pela história aceita. Todos os relatos foram marginalizados à margem como mitologia e lenda fantasiosas, como um saudoso anseio de volta a uma idade de ouro revisionista de paz pastoral e prosperidade. Infelizmente, os historiadores ocidentais, de acordo com Bauer, foram treinados em sistemas universitários que acreditam que apenas a ciência é infalível. Esses historiadores não confiam nos contos da pré-história e se posicionam como cientistas, descartando qualquer material histórico que se afaste do universo de Newton. 16 Eles negam que a raça titã Nephilim era real e poderosa, uma raça sombria de semideuses que deixou uma grande e visível impressão nas épocas antigas. É essencial entender os Nephilim como uma raça lendária de gigantes mitologizados por terem coexistido com a humanidade no mundo antigo. Os Nephilim cultivaram uma nova cultura, religião e base de conhecimento. Mas nós realmente conhecemos as fontes e inspirações desta raça antiga, mas misteriosa, que se perdeu nas crônicas seculares aceitas da antiguidade. Que impacto, se algum, sua cultura, religião e o conhecimento tinham sobre o mundo antigo? Noé conhecia os Nephilim. Os Nephilim tiveram algo a ver com o dilúvio. Como os Nephilim foram apresentados ao mundo? E que tipo de pessoas eles eram? Para resolver o mistério Nephilim, devemos retroceder para entender os eventos obscuros e inexplicáveis que precederam o dilúvio na época antediluviana. Esta aventura nas épocas antigas do Velho Testamento e nas transcrições, mitologias e lendas divergentes de uma vasta variedade de culturas, escritores e organizações proporcionará uma série de ondas de choque à teologia moderna padrão do Gênesis e da história secular. Esteja preparado. Estar ciente. A verdade o libertará, mas a verdade pode não ser o que você pensou ou o que você deseja.